Êxodo 6 e 7. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi, estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia, estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo:
Quando Faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes, que estão no rio, morrerão e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes, que estavam no rio, morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Mateus 18 versículo 23 ao 19 versículo 12. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. E aconteceu que concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não o separe o homem.
Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Provérbios 5 versículos 22 e 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá.